Questão 3. Considere o enunciado abaixo e as 4 propostas para completá-lo. No processo de transporte através da membrana pode ocorrer. Tá, vamos só fazer um resumão aqui sobre transporte. Existem 2 tipos. O transporte ativo, que é aquele que precisa de energia para acontecer, não é natural acontecer. E o transporte passivo, que esse sim é natural e não precisa de energia para acontecer. O transporte passivo, ele pode se ramificar em duas partes. A difusão simples, que é quando alguma substância ou molécula passa diretamente pela parte fluida da membrana, porque a membrana é um formato mosaico fluido. A parte fluida são de lipoproteínas e o mosaico é como se tivesse algumas bolinhas no meio dessa parte fluida, sabe? E que a gente chama de proteínas transmembrana, que ela fica no meio da membrana. E quando passa diretamente pela parte fluida, a gente chama de difusão simples. E quando passa pela proteína, a gente chama de difusão facilitada. Por que facilitada? Essas proteínas são bem seletas. Então, não é qualquer coisa que passa por elas. Se eu tiver uma proteína que a entrada dela é em formato de triângulo, por exemplo, só vai passar por ali moléculas que tenham formato de triângulo. Então, ela facilita a entrada de algumas substâncias. Por isso que a gente chama de difusão facilitada. Mas vamos lá. Número 1. A difusão facilitada é um tipo de transporte passivo, justamente isso que eu acabei de falar. O transporte passivo, número 2. O transporte passivo a favor do gradiente de concentração. Beleza, o que seria gradiente de concentração? É uma coisa que é como se fosse... Não é como se fosse, mas é a mesma lógica do transporte passivo. Não precisa de energia, é uma tendência a acontecer. Tipo, se eu pegar um recipiente, dividir ele em 2, de um lado eu coloco muitas bolinhas e do outro lado eu coloco poucas bolinhas, certo? E a gente sabe que na natureza a tendência é ficar tudo em equilíbrio, né? Na mesma quantidade, na mesma concentração, mesma temperatura, ficar tudo ali mais ou menos igual. Então, o que é que eu poderia fazer para deixar esse recipiente em equilíbrio? Pegar bolinhas de onde tem mais e colocar onde tem menos. Eu preciso de energia para fazer isso? Não preciso, porque é algo natural. Eu precisaria de energia se fosse o contrário. Pegar de onde tem menos bolinhas e colocar onde tem muitas bolinhas, colocar mais ainda. Isso não é um processo natural. E quando acontece natural, no caso, do que tem mais para o que tem menos, a gente chama de a favor do gradiente de concentração, porque é o natural acontecer. E contra o gradiente de concentração seria o contrário. Então, a 2 também está certa. É um transporte passivo. Sim. Número 3. O transporte ativo feito com gasto de energia. Sim, transporte ativo precisa de energia para acontecer, já falei isso. 4. A difusão simples, independente do gradiente de concentração. Não, esse está errado, porque difusão simples é um transporte passivo, não precisa de energia para acontecer e depende do gradiente de concentração. Se for a favor, é difusão simples, se for contra, não é. É transporte ativo. Então, aí, gabarito, letra C.